Gente, meus amigos, tudo bem? Aqui estamos nós, mais um dia para a nossa devocional, né? Última devocional da semana, a gente combinou exatamente dessa forma. Amanhã vamos à igreja, vamos estar nos congregando e hoje estaremos realizando nosso último estudo da semana e, como temos feito todos os dias, vamos começar com um hino, né? Costumeiramente, como temos feito, vamos ver, se não me engano, hoje é o 16º dia de nossa devocional desse livrinho aqui muito bom, que é o Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles H. Spurgeon. O último, ou o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos. Também minha raposinha caiu. Meu marcador de raposa. Ontem foi muito bom. Ontem eu consegui ainda gravar, né, um pouco mais daquele estudo que a gente tem feito em Gênesis de pregação expositiva. Vai ser lançado durante a semana. Eu vou tentar gravar mais um amanhã, para poder eu já me adiantar e começar já Gênesis 3, que é a queda, né? Gênesis 2 a gente vai abordar 3 estudos, 3 pontos. Um ponto um pouco mais amplo e 2 pontos bem focais, né? Um, a criação do homem e a criação da mulher. E o primeiro, os pormenores da criação, né? O Shabá, as águas subterrâneas, o fato do vapor de água, a localização do Éden, algumas correntes que pensam sobre a localização do Éden, tudo isso a gente vai ver de acordo com esse primeiro estudo. Hoje a gente vai ler Êxodo 3:12. Vou abrir aqui, vou abrir na de Jerusalém hoje, tá? Geralmente a gente usa King James, mas hoje ela tá aqui, ó. Essa aqui foi herança, também conhecida como Bíblia Católica, né? Êxodo 3:12, vamos lá. Deve ser exatamente isso. Êxodo.
Êxodo 3:12. Disse Deus: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Quando fizerdes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Vamos ver aqui exatamente se é isso. Show, é exatamente isso. Vamos ler novamente antes da nossa oração. 3:12. E Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu vos enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. Vamos orar a Deus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo esse sábado com sol, graças a Deus. Que a gente tem feito as coisas, Deus tem nos abençoado, nos auxiliado e nos ajudado. A mosquinha morreu em cima do ukulele. E tem nos abençoado até aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar em Tua presença, Pai, porque podemos falar de Ti, falar do Teu amor. Temos essa ferramenta, a internet, ó Pai, temos o Instagram funcionando, tudo perfeitamente e livremente por enquanto, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, que a gente saiba aproveitar isso, ó Pai, que a gente saiba se posicionar, ó Pai, como cristãos, ó Pai, nessa sociedade que tem, sabe, uma significação mental tão corrupta, Deus. A mentalidade do mundo, Pai, é totalmente distinta à mentalidade daquela da sã doutrina pregada por Ti, Deus. Auxilia-nos, ó Pai, e ajuda-nos a viver conforme o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, abra nossos corações e que nossos ouvidos estejam dispostos a ouvir Tua palavra. Auxilia-nos, ó Pai, porque sem a Tua vontade não somos capazes de Te buscar. Esteja nos auxiliando com nossa fé, aumenta, Pai, e nos auxilie a ver cada dia mais o Teu amor e o Teu querer. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus e que oro. Amém. Vamos lá. 17º dia, na real. Claro, se o Senhor enviou a Moisés uma missão, ele não o deixaria ir sozinho. O tremendo risco que tal missão envolveria e o grande poder que exigiria, tudo isso tornaria despropositado que Deus enviasse um pobre hebreu solitário para enfrentar o rei mais poderoso do mundo inteiro naquele momento. E em seguida o deixasse sozinho. Começou a bater uma coriza do nada, tá? Não é possível imaginar que um Deus sábio equipararia o pobre Moisés ao faraó e às enormes forças do Egito. Por isso, ele diz: eu serei contigo, como se estivesse completamente fora de questão enviá-lo sozinho. No meu caso, também essa regra é válida. Se eu atender a missão para a qual o Senhor me chama, simplesmente com confiança em seu poder e com o único objetivo de glorificar o seu nome, é certo que ele estará comigo. O fato de que ele me envia e ele se obriga a me apoiar. Ou seja, se ele te envia, ele se obriga a apoiá-lo. Isso não é suficiente? O que mais eu posso querer? Se todos os anjos e arcanjos estivessem comigo, ainda assim eu poderia falhar. Mas se ele está comigo, certamente terei sucesso. A única coisa que devo fazer é agir de forma digna em relação à promessa. Que eu não vá timidamente, sem confiança plena, sem zelo ou de forma presunçosa. Que espécie de pessoa deve ser aquela que tem Deus consigo em tal companhia? E cabe a mim ser forte e corajoso, e assim como Moisés, ir até o faraó sem medo. Não sei por que bateu essa coriza, mas vamos comentar assim mesmo, não tem problema, tá? Essa palavra ela é muito interessante exatamente pelo que eu acabei de falar. E eu nem sabia, sabe? Eu sempre faço bate-pronto. O estudo eu me preparo mais e parece que, por vezes, eu fico com muita coisa para falar na mente e chega na hora eu não consigo falar tudo. Já aqui é o contrário, a gente tem uma elaboração após o texto que ela vem surgindo na mente de uma forma assim muito legal. Vê se ele não está comparando a ideia de Moisés a nós cristãos no tempo de hoje, de não se posicionar contra. Deus te chama, é um chamado irresistível, você acompanha ele, você entende a cruz dele, e que foi na cruz dele que um dia você viu seus pecados castigados.
e ali pela fé que seus olhos se abrem, né? E você é salvo como pecador, e aí você entende isso. Ok, você entendeu isso, e aí você é chamado para o reino, a proclamar, a realizar uma obra. Vamos colocar a obra de todo cristão, falar de Cristo. Você é chamado a isso, só que por algum motivo você sente medo, você se sente incapaz. Não é questão de você não se sentir preparado para falar de Cristo, isso é muito comum, né? Eu me sinto muito despreparado para falar, mas peço a Deus, eu oro e a gente vai. É a questão do medo que deixa você paralisado, sabe? E quando o Spurgeon está falando isso, ele está falando exatamente sobre a ideia de que se Deus está conosco, por que temos medo de viver aquilo que Deus propõe para vivermos, né? Não no sentido de problemas e tal, e toda a história, porque isso também a gente já vem falado, mas no sentido de viver exatamente a missão que ele propôs na nossa mente e no nosso coração. A missão específica de cada um, né, a sua missão específica, é totalmente distinta da missão específica como cristão. Qual é a missão específica do cristão? Né? Honrar a Deus, seguir conhecendo e proclamar o seu reino. Né? Porque o ID, ele não é só para pessoas específicas, ele é para todo cristão. Né? Ide pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que ele venha. Isso é para todo cristão. Todo cristão tem isso como base. Mas às vezes a gente está muito acomodado, sabe, na nossa igreja ou na nossa casa, no nosso culto online, sentadinho e vendo tudo acontecendo da melhor forma. Poxa, que bonito. Pô, não gostei da roupa que o pastor hoje tá, mas tudo bem. Eu não gostei porque desafinou, não gostei porque o som não estava tão legal. Mas e o que a gente tem feito? De verdade. Quando é que a gente tem trabalhado para Cristo? Quanto é de tempo que a gente tem gastado em oração, em leitura da palavra, em conversar com o irmão, e se propor a orar por um irmão? É só no culto de domingo? Ou nem no culto de domingo? É só no culto de quarta, que é o culto de oração? Ou de quinta, né, em algumas igrejas? Ou a gente deixa isso para lá porque não é nossa responsabilidade. A responsabilidade é daqueles oficiais da igreja que são os diáconos, os presbíteros, e aí eles vão pegar e vão chegar lá e vão trabalhar, porque eles são separados para isso. A gente só fica em casa fingindo que está orando. Desculpa, mas não é isso. A obrigação do cristão é o ir de pregar, é exortar, é consolar, é viver em amor. Os oficiais da igreja têm sim a sua responsabilidade, muitas vezes não fazem, isso não estamos entrando em mérito, tá? Porque não é o sentido do texto, porque se fosse a gente poderia comentar, mas não é o sentido do texto. A gente não está falando da responsabilidade dos oficiais, e sim da responsabilidade do cristão. O básico do cristão é fazer isso. Se a gente não faz o básico, por que a gente acredita que a gente deveria falar de quem tenta viver? É essa a pergunta que eu acho que Spurgeon joga na nossa mente de uma forma que a gente não consegue responder, a gente não consegue colocar a palavra para fora, você entende? Deixamos de lado todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e vamos proclamar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a palavra, essa é a verdade. Só que a gente não consegue. Por quê? Porque o cristão hoje em dia tem medo. Porque o cristão hoje em dia está mais preocupado em ter um local onde a gente coloca super agradável, não que não tenha que ter, tá bom? Mas por que a gente está mais preocupado? Em ter um local super agradável, em ter uma barba feitinha, em ter um cabelo bonitinho, em ter um corpo legal, para poder ir na igreja, uma roupa maneira, tá sempre conversando com as pessoas, quem toca instrumento tem o melhor instrumento que está brilhando, mas a gente não se preocupa dessa mesma forma em pregar o evangelho na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem algo errado com isso. Tem algo errado com isso. Porque se Cristo morreu por nós, sendo a gente ainda pecador, e a gente não consegue fazer os poucos pedidos que ele faz, a gente está sendo um servo inútil. Como é que a gente quer ser recebido naquele grande dia assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Entende? A gente não está falando sobre perder salvação não, porque a gente já discutiu isso inúmeras vezes, a gente sabe que o cristão não perde salvação. Mas no sentido não apenas de galardão, mas no sentido de viver a Cristo.
sabe? A comprovação de Cristo na sua vida é você conseguir viver a Cristo, é você conseguir expor aquilo que você aprende, aquilo que você sente no seu coração. Não o seu coração como o seu coração, porque o seu coração, quando a Disney coloca lá, siga seu coração, o coração do homem só vai te enganar. Mas o seu coração, no sentido que a gente está falando, é no Espírito Santo que habita no seu coração. Porque o Espírito Santo que habita em seu coração, até na hora da oração, ele com gemidos inexprimíveis te ajuda a orar. Por que ele não te ajudaria a falar? Por que a gente não tem a ideia de que o Espírito Santo que habita na gente não pode nos auxiliar a pregar da palavra de Cristo? E não é ser o cara chato também, entende? Você vive e você entende as pessoas. Agora, quando a pessoa vê na sua atitude algo diferente, você pode utilizar isso como argumentação de conversar. Não é você sair e meter uma Bíblia embaixo do braço, e aí você meteu essa Bíblia embaixo do braço, já você está trazendo um estigma para você, né? uma rotulagem de cristão, e aí você vai chegar e vai ficar falando tudo a paz do Senhor, ô varão. Não, não é isso. É você conseguir viver de forma que você fale de Cristo tempo e fora de tempo. Não estou dando pausa dramática não, é porque estou fã, como eu falei. Então, quando a gente fala em tempo e fora de tempo, a gente consegue falar de Cristo de forma eficaz. E como falar de Cristo de forma eficaz se a gente não lê a estrutura que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela contém várias e várias e várias e várias e várias histórias que você pode empregar na sua vida, né? Por vezes, e também não estou me fazendo de... Eu até vacilo muito, na real, né, com relação a isso, tenho tentado melhorar há pouco tempo, mas às vezes a gente tem a noção de que, assim, você não consegue subir a bola, sabe? Você só precisa subir a bola. Às vezes a pessoa está te falando sobre um problema. Aí você fala, ih, rapaz, isso aí me lembrou uma história. Pô, a história... E aí eu costumo começar assim mesmo. E na história, sabe o que rolava? Eu tinha um cara. O cara era tipo assim, foi escolhido por Deus, sabe? Ele foi escolhido por Deus. O cara, todo mundo tinha assim, Deus levantou ele do nada assim, colocou ele assim, pô, o cara teve grande projeção, né? E aí simplesmente, depois que ele começou a ganhar grande projeção, ele começou a assumir aquilo ali na cabeça dele, a ponto dele começar a ficar meio doido das ideias. E começou a deixar de fazer tudo aquilo que ele prometeu que ia fazer para viver de uma forma totalmente diferente. E aí ele teve um trabalho para fazer. Ele foi mandado para fazer um trabalho exato. E aí quando ele pegou para fazer esse trabalho, né, ao invés de chegar lá e realizar todos os feitos do trabalho, tudo que administrativamente tinha sido pedido, ele fez diferente. E aí ele fingiu que ele estava agradando mais ainda o chefe da seguinte forma. Ele levou o trabalho para mostrar que fez, sendo que era para ter executado o trabalho. Quando ele chegou lá, o chefe não aceitou. Porque não foi isso que ele pediu. O chefe que é o mal, ou o trabalhador que se exaltou, achando que sabia mais do que todos, que era o mal. E aí a pessoa às vezes fala assim, não, realmente o trabalhador era mau. Eu falo, pois é. Essa é a história de Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Ele era o menor da casa dele, no sentido de que a casa dele era menor em quantidade de pessoas. E ele era um dos mais simples da casa dele. Ele era bonitão, altão, fortão, mas ele não tinha palavras, ele não tinha confiança em si mesmo. Deus exaltou ele, levou ele ao profeta, que é Samuel. E Samuel auxiliou ele, ele galgou algo que ninguém acreditava que ele iria galgar. E quando chegou na hora do vamos ver, que Deus enviou ele para ele realizar o trabalho, né, que era acabar com um povo que estava sendo mau, ele matou as pessoas, trouxe o gado e trouxe o rei e deixou lá. Falou que oferecia a Deus, mas Deus não pediu isso. Quem seria o errado? E aí a pessoa vai começar a pensar. São estratégias que você acaba utilizando, né? Eu, no caso, utilizo essas estratégias porque tenho facilidade de falar com gente mais nova que eu, porque eu sou professor. Mas você tem a sua estratégia. Tem gente, cara, que tem uma palavra tão sensacional por treino, tá? Porque tem o dom da palavra, sim. Tem o dom de mestre, o dom de ensino, é isso.
o cristão precisa falar de Cristo. Só que tem pessoas que têm uma conversa tão boa que ela consegue citar o texto da Bíblia integralmente para uma pessoa que não crê, e a pessoa começa a pensar nisso de uma forma diferente, diferenciada, sabe? Eu achei que estava escorrendo, não está. E isso é o que Deus deseja. Essa palavra brota na sua boca por conta do Espírito que habita em você. Você fazendo isso, você está treinando, você está trabalhando em pró, sabe? Não é você que vai converter. Isso que a gente tem que tomar noção. Você fala para a pessoa não quer, ótimo, você fez o seu trabalho, meu amigo, meu querido. O seu trabalho ali é falar de Cristo, ponto. O seu trabalho ali não é converter ninguém, não é exortar ninguém que não queira ser exortado, que não esteja no plano de ser cristão, entendeu? O seu trabalho ali é só lançar semente. O semeador saiu para semear. E aí ele semeou e jogou a sementinha, uma delas caiu numa terra que só tinha pedra. E aí ela brotou, mas a raiz dela era fraca e ela não conseguiu. A outra foi em arenoso. Poxa, ela tentou, mas não foi. A outra foi numa boa terra. E essa boa terra, ela surgiu e deu a 10, e deu a 100. E assim acontece. As coisas vão acontecendo e Deus pode utilizar você. A pergunta é, você como cristão está preparado para ser utilizado por Deus? Ou você como cristão está se escondendo do trabalho? Porque Moisés tentou se esconder. E aí Deus vira para ele e fala assim, ó. Deus disse, eu estarei contigo. E este será o sinal. Este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizerdes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. E essa é a nossa palavra de hoje. E será que a gente está preparado? Ou será que a gente está esperando Deus falar com a gente que Ele vai estar com a gente? Porque essa promessa a Moisés, ela pode realmente ser aplicada a você. A gente tem visto isso. Promessas que podem ser aplicadas a você e a mim. E não é toda promessa que é pra gente. Tem promessas que é pra única pessoa dali, né? O Sansão agora, ele tá latindo, ele quer receber uma cartinha. E com relação a isso, vamos estar orando, não com relação ao Sansão, com relação a estarmos preparados para recebermos o ID de Deus. Porque se somos cristãos, já recebemos esse ID. E a gente não precisa estar demasiadamente com medo, porque o Espírito Santo falará por intermédio de nós. Deus já está conosco. Se Deus está conosco, Spurgeon fala um negócio que é muito certo. Poderia existir miríades de anjos conosco. Não teria o mesmo efeito de que Deus está conosco. Deus, o supremo Criador dos céus e da terra, está conosco e nos colocando a par dessa situação. Então, que a gente venha a não ter medo, que a gente não venha a vacilar, mas que a gente venha a estar preparado para pregar daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ok? Então é isso, vamos orar agradecendo a Deus e pedindo por esse resto de sábado e agradecendo por todos vocês que viram essa semana e por onde está chegando. Se você puder, compartilha isso nos stories, né, que ele vai cortar um pedacinho e a gente vai ir chegando a novas pessoas, beleza? É isso, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos te agradecer por esse sábado maravilhoso que o Senhor tem nos dado. E eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor tire esse medo de nós, ó Pai, e o Senhor trabalhe em nós com o Teu Santo Espírito, para que venhamos a não ter medo de falar de Ti, mas sermos valentes, sermos corajosos, virmos, Pai, a falar de Ti em tempo e fora de tempo. Que a gente esteja preparado, ó Pai, para isso. Auxilia-nos, ó Pai, a criar uma mente, ó Pai, que esteja voltada para Ti. Auxilia-nos, ó Pai, a criar um cronograma de leitura, um cronograma de oração, ó Pai. O primeiro passo sempre é iniciar e é o mais difícil. Manter é tão difícil, Pai, mas que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Assim como qualquer rotina, nós não estamos às vezes muito acostumados. Então eu te peço que nos auxilie com relação a isso, Pai. Que a gente não venha falar apenas daquilo que a gente acha que acontece, mas de situações que vivemos, ó Pai, situações que aprendemos e que temos
em nosso coração e por intermédio do Teu Santo Espírito, Pai. Que Teu Santo Espírito venha falar através de nós. Que as palavras brotem em nossa boca e não do coração humano, porque o coração humano é falho, é ineficaz, está cheio de caminhos errados e é muitas vezes enganoso. Mas a Tua palavra é fiel, porque no início o Senhor falou por intermédio de juízes, depois de profetas, depois de apóstolos, e hoje em dia fala por intermédio de Cristo, que é a palavra. Então, que o Senhor venha a nos encher da Tua palavra, Pai, e que venhamos a ter sensibilidade a procurá-la. Senhor, nesse sábado eu venho te pedir pela vida de cada amigo, cada irmão, cada conhecido que possa estar vendo um trechinho desse vídeo, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, possa estar aumentando a saúde, possa estar dando conforto e paz em família, Pai. Que o Senhor opere, Pai, aquilo que é necessário para que essa pessoa continue a viver de forma digna, Pai. Que as dores, que as doenças, ó Pai, não alcancem, ó Pai, e que se alcançaram, ó Pai, o Teu bálsamo, a Tua mão, possa estar revertendo a situação, tudo de acordo com a Tua vontade e Teu querer, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes para nós não tenhamos consciência, nossa mente é tão pequenininha, mas que o Senhor possa nos ajudar. Esteja conosco, nos auxilie, nos ajude, e é isso que eu te peço, Pai. Esteja com o restante desse sábado e nos abençoe. Auxilie-nos. Em nome de Jesus Cristo que oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. É isso, meus amigos. Então, segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, e assim nos permitir. E talvez eu comece a ler um livrinho aqui na live, né? Estou pensando ainda nisso, porque é mais uma coisa para fazer, mas eu tenho gostado desse modelo, sabe? Eu tenho gostado muito, tem sido muito edificante para mim. É isso, meus amigos, é isso e é isso. Fiquem na paz e que Deus de graça nos abençoe, não apenas a nós, mas todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Amém.